E aí, gente, boa noite. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Ei, Michele! Ei, Letícia, boa noite. Todo dia o Instagram me dá um sustinho, gente. Na hora que eu vou começar a live, ele começa aqui, demora, não entra, aí eu saio, eu entro de novo. Entendeu? Ele me dá um... pra ver se meu coração tá bom, tá funcionando bem. Tudo certo, que bom. Que bom, vamos começar. E Isabela, boa noite. Gente, vocês que já chegaram, ó, você tem aquela amiga, aquela pessoa que pode assistir essa live, compartilha aqui, ó, nesse aviãozinho, manda para uma pessoa para poder se juntar a nós, para estar aqui também nesse momento. Hoje é a primeira live da série Do Caos à Ordem e eu vou falar sobre estabilidade emocional. Até brinquei nos stories, né? O que é? Onde vive? Do que se alimenta? O que é isso que todo mundo fala? Essa coisa de estabilidade, né? Eu vou ter estabilidade emocional. O que é isso, gente? Quem que é isso? Quem inventou isso? Quem que criou esse termo? Quem criou o termo consegue ter a ideia que a gente tem desse termo? Porque às vezes a gente tem uma ideia que não é bem a realidade, né? Então hoje eu vou falar sobre isso. Então, para quem tá chegando agora, eu sou Thalita, terapeuta e consteladora familiar, né? Produzo conteúdo aqui no Instagram e gosto de trazer esses temas que são da nossa vida cotidiana. Quem estava aqui quando a gente conversou na última live? Quem lembra do que a gente conversou na última live? A frase da última live foi: saber sem direção não te tira do lugar. A gente conversou sobre um tema e essa era a frase da nossa live. A gente conversou sobre os talentos. O que são os talentos, como que eles funcionam na nossa vida, né? E aí, sobre o que a gente vai conversar hoje? Hoje a gente vai conversar sobre estabilidade emocional, né? O que é isso? Onde que mora? Do que se alimenta? Nós vamos falar disso. Boa noite, gente. Entrou um tanto de gente, não consegui acompanhar. Suzana, Ana Paula, Alisson. Não tô conseguindo ver quem chegou aí. Boa noite para todo mundo, sejam muito bem-vindos. Então eu vou falar um pouco da estabilidade. O que é estabilidade? Qual que é o conceito que a gente tem que usar de estabilidade emocional para a gente conseguir ter ela na nossa vida, né? Na visão sistêmica, né, que é a abordagem que eu trabalho, o que é estabilidade? O que dá estabilidade para a gente na vida? E depois eu vou falar de uma coisa muito importante. Por que você acha difícil encontrar a sua estabilidade emocional? Porque às vezes você fica naquela dúvida, fala, gente, será que eu tô ficando doida? Quem já se fez essa pergunta aí? Ei, Ju, boa noite! Quem já se fez essa pergunta, será que tá tudo certo aqui? Será que eu tô ficando doida? Será que tá normal isso que tá acontecendo comigo? Gente, eu fiquei tão... Às vezes a gente fica nervosa, irritada com uma situação, você fala assim, nossa, fiquei tão nervosa, será que tá normal isso ou tá bom isso? A gente tem sempre essas dúvidas, né? Então hoje a gente vai falar desses 3 tópicos. E para vocês que chegaram agora, eu fiz um pedido para quem já estava aqui. Aqui, ó, tem um aviãozinho. Manda essa live para uma amiga sua que pode estar aqui com a gente e participar desse momento. Então aqui, ó, nesse aviãozinho, clica nesse aviãozinho e manda como mensagem para alguém. Aí a Letícia falou, e como? A Michele falou todo dia. Então como é que nós vamos melhorar essa situação? Então hoje a gente vai aprender a melhorar essa situação. Como é que isso pode ficar melhor, né, gente? Como é que a gente pode encontrar a estabilidade emocional? Como é que a gente sai desse caos e chega na ordem, né? Essa série de lives é para isso, pra gente sair do caos e chegar à ordem. Boa noite, Thalita, também que chegou. Então vamos lá, né? Primeira coisa, a frase de hoje, qual é? Essa frase, gente, ela vai mudar a sua vida, né? Essa frase, quando você lembrar, quando você estiver lá, você vai lembrar de eu falando isso aqui. E isso vai mudar. Presta atenção, eu quero que alguém escreve aqui pra mim, ó. É um mantra pra você ficar repetindo, né? Estabilidade não é rigidez. Escreve aí alguém pra mim e você grava isso. Estabilidade emocional não é rigidez. Estabilidade emocional não é rigidez. Isso é muito importante.
Parece simples, mas é muito importante. Então, coloca aí para mim alguém que estabilidade emocional não é rigidez. Quando a gente avança nesse entendimento, as coisas começam a se organizar para a gente. A gente começa a considerar muitas possibilidades. Obrigada, Thalita. Aproveitando, gente, quem quiser tirar um print, agora eu vou fazer até uma pose com a frase e coloca lá nos stories e me marca. Vai ser maravilhoso. Quem quiser fazer isso, ai, lindas, colocaram. Muito obrigada, gente. Estabilidade emocional não é rigidez. Então, quem quiser, tira um print com a frase maravilhosa da nossa live, coloca lá e me marca. Então, o que isso quer dizer? Né? O que quer dizer que estabilidade emocional não é rigidez? Ter estabilidade emocional, estar estável emocionalmente, não é ser uma planta, uma pedra, né? Que acontece uma coisa com você, você vai lá, medita e deixa e passa. Isso não é estabilidade emocional, gente. E essa ideia, ela foi vendida muito errado pra gente, que estabilidade emocional é não reagir, é não entrar em contato com as nossas emoções, é não sentir, né? É como se a gente tivesse que ser uma pedra, não é? Vocês já pensaram isso? Tem hora que eu vejo as pessoas falando as coisas, eu falo, gente, mas como é que é isso? A pessoa vai virar uma pedra, né? Porque assim, vai acontecer uma coisa com ela, vai sentir uma raiva, ela vai falar, não posso sentir essa raiva, não posso sentir essa raiva. Mas a raiva tá dentro do contexto ali do que tá acontecendo. Aí acontece uma coisa, a pessoa fica triste, ela fala, não posso ficar triste, não posso ficar triste, não posso ficar triste. Eu falo, gente, mas é uma pedra, é o quê? Vocês já experimentaram isso? Já pensaram nisso, né? Aí a pessoa, acontece uma coisa, a pessoa tá super alegre, tá super feliz, né? Porque aí a pessoa fala, nossa, se eu fosse você, não ficava tão feliz assim não, hein? Porque esse negócio de ficar alegre demais não é bom. Não fica desse jeito não, isso não é bom não. Então, quando eu digo desse ponto da estabilidade emocional não ser rigidez, é porque as pessoas querem que as pessoas sejam rígidas, né? Que elas sejam anestesiadas nas emoções, tanto nas emoções da alegria, da tristeza, quanto da raiva. A raiva é uma emoção importantíssima pra gente na vida. Ninguém caminha na vida sem acessar a raiva. A raiva é uma emoção riquíssima, que a gente precisa entrar em contato, a gente precisa aprender. O que eu faço com essa raiva que eu tô sentindo? E quando a gente aprende a acessar as nossas emoções e a fazer um bom uso delas, gente... Então, estabilidade emocional não é rigidez, não é ficar lá igual uma pedra, aconteceu uma coisa boa, aconteceu uma coisa triste, você tá lá do mesmo jeito. Isso não é saudável, gente. Isso não faz bem pra ninguém. E pelo contrário, isso adoece. Quantas pessoas vocês já viram que acontece uma coisa, uma alegria, e a pessoa tá lá tão anestesiada naquela coisa, ela não comemora, ela não sai do lugar. O que acontece com ela passa um tempo? Você acha que a pessoa consegue continuar assim? Não. As pessoas que vão ficando muito anestesiadas, elas vão adoecendo psiquicamente e vão ter um quadro de saúde mental. Então, estabilidade não é rigidez. Há movimentos normais, há reações normais das nossas emoções, né? As nossas emoções, elas não são concretas. A gente precisa entrar em contato com elas, com o sentimento que elas despertam na gente. Então, emoção é saudável. É saudável ter raiva, é saudável ficar triste, é saudável ter alegria, é saudável ficar preocupado. Isso faz parte da nossa constituição como ser humano. Então, primeira coisa que tem que gravar, não pode esquecer, estabilidade emocional não é rigidez. Não é você não manifestar as suas emoções. É além disso. Estabilidade emocional entrou em contato, manifestou as emoções. Depois disso, tem uma coisa importante que eu vou falar, que é: por que você acha difícil encontrar a sua estabilidade emocional? Quando eu digo pra você, eu tenho certeza que muitos de vocês estão aí pensando, mas gente, se eu sentir minha raiva, se eu deixar ela vir, eu mato a pessoa. Se eu sentir minha tristeza, se eu deixar ela vir, é capaz que eu vou ficar deitada na cama o dia inteiro. É isso que a gente precisa mudar. Isso a gente precisa mudar. Então, estabilidade não é rigidez. Então, quando a gente tem momentos que são emocionalmente, que movimentam a gente precisa aprender a usar isso a nosso favor. Então, vou contar uma história rapidinha de uma cliente sobre a raiva.
Então, essa minha cliente é professora de educação física. E aí, ela tem muita dificuldade com o Instagram, de poder fazer vídeo, essas coisas, ela acha muito difícil. Aí uma pessoa, um colega dela, professor de educação física, virou e falou assim: ô fulana, eu vou fazer uma live, você podia assistir pra me dar opinião? E aí na hora que a pessoa falou, ela falou: ah, tá bom. Aí ela ficou meio na dúvida e tal, mas foi lá assistir o negócio pra dar opinião. E aí ela foi assistindo aquilo e o negócio ela não tava gostando. Se a pessoa ia falando, ela pensava: gente, mas eu não tô fazendo. Gente, mas eu podia estar fazendo de um outro jeito. E aquilo foi gerando nela uma raiva. Mas ela continuou assistindo, ficou assistindo o negócio 1 hora. Aí na hora que terminou, ela falou: tô com tanta raiva que eu não vou dar opinião. Não deu opinião, mas gastou a hora e assistiu. E aí a gente foi trabalhar isso com ela, né? Porque ela tava achando um absurdo ela ter ficado com essa raiva. Ela ter sentido essa raiva. E aí o que ela fez? Ela anestesiou essa raiva. Ela falou: não quero sentir isso. Passou, guardou aquilo ali. Mas a gente não guarda, né, gente? Fica aí em algum lugar. E aí fui trabalhando isso com ela, falando: fulana, mas o que essa raiva tem de bom? E ela não conseguia ver o que a raiva tinha de bom. E aí eu perguntava pra ela: mas essa raiva é de quem? É do fulano ou é uma raiva sua? E aí a gente foi trabalhando e identificando a emoção, porque a gente precisa decodificar as emoções. E aí ela foi vendo que era uma raiva de uma coisa que ela sabia que ela poderia fazer e ela não estava fazendo. Olha, gente, como que a raiva é uma emoção importante para mostrar pra gente coisas que a gente não tá conseguindo ver de outra forma. Então ela viu que ela poderia usar essa raiva para se organizar, no final das contas, né? Para se organizar e fazer algo com isso, né? Se ela ainda não dava conta de fazer uma live, ela poderia fazer um vídeo menor, mas ela precisava fazer algo. A raiva que ela estava sentindo não era da outra pessoa, era dela. Porque ela tinha uma condição de fazer algo e ela não estava fazendo. Então vocês entendem que se você simplesmente anestesia a emoção, né? Você vai falar assim: não vou ficar estável, quero estabilidade emocional, não vou sentir essa raiva do fulano. Estabilidade emocional, vou meditar. Meditar é maravilhoso, tá, gente? Eu gosto, mas não para anestesiar os sentimentos, tá? As emoções. Aí a pessoa fica assim: gente, vocês estão muito caladinhos, conversa aqui comigo, manda uma mensagem, fala uma coisa aí. A pessoa fica lá assim, ó: vou meditar para ficar estável emocionalmente, não quero sentir essa raiva, não quero sentir essa raiva, não quero sentir... Gente, olha o que a pessoa perde quando ela não entra em contato com a emoção. A emoção tá ali manifestando no corpo para mostrar para ela uma coisa importante. Essa raiva tava mostrando para ela, falando: olha, você tem essa habilidade, você está desperdiçando essa habilidade. Será que a gente pode fazer um bom uso dela? Se ela simplesmente anestesiasse essa raiva, olha o passo que ela não ia conseguir dar e ela ia perder. A Ju falou: tô concentrada. Ai, que bom, Ju. Então ela ia perder a riqueza dessa emoção. Então as emoções, elas são muito importantes. A gente precisa entrar em contato com ela e aprender o que fazer com ela. Olha que raiva maravilhosa. Quando ela mobiliza a gente para algo que é importante na nossa vida. Entendem, gente, que assim, as emoções são uma riqueza na nossa vida. E quando a gente começa a prestar atenção nelas, a olhar para elas de outra forma, a gente vai aprendendo assim, o que isso é contribuição na minha vida. A Thalita perguntou: e como administrar essa raiva para não ser mal interpretado? O primeiro passo é a gente não sair distribuindo isso para os outros. É a gente fazer esse exercício com a gente, né? Esse é um exercício interno. Então, essa cliente, na hora que ela estava lá assistindo a live, ela foi sentindo a raiva, e ela: não posso sentir raiva. E depois a gente foi trabalhando e eu falei: vamos olhar para essa raiva, vamos ver o que é isso. Que raiva que é essa, né? Porque a nossa raiva, gente, ela não é do outro. Isso é uma coisa que a gente pode aprender. As nossas emoções, elas não vêm por causa do fulano. O fulano é só um espelho, assim, né? Pra falar: minha filha, olha aí dentro que tá um probleminha aí, você não tá vendo. Então, a gente é mal interpretado quando a gente despeja no outro, quando a gente, às vezes, né, a raiva principalmente, quando a gente agride o outro
e a gente não olha pra gente. Então, o primeiro ponto, alegria, tristeza, raiva, preocupação, quando esses sentimentos, essas emoções estão muito intensas, a gente precisa parar e olhar pra gente. Então, administrar nesse sentido, de olhar pra você. O que essa raiva está me dizendo e eu não estou vendo? A Letícia colocou, e quando as emoções são muito intensas? Geralmente, as emoções são muito intensas quando a gente quer anestesiar elas. Aí fica aquela briga, né? Tipo assim, a raiva tá aqui querendo aparecer e você querendo anestesiar. Aí ela tá lá querendo aparecer. Aí na hora que sai aquela coisa assim, ó, briga com todo mundo. É porque você não tá entrando em contato quando ela te dá assim, quando ela fala, tô aqui, oi, tô aqui. Aí você fala, não, agora eu não quero te sentir não, passa. Aí ela fala, tô aqui. Aí, a emoção, ela não está sendo escutada, ela fala assim, então eu vou aparecer de um jeito que você me vê. Aí acontece essa explosão. Quanto mais a gente entra em contato com as nossas emoções, quanto mais a gente se percebe, mais a gente tem chance de administrar, de aprender a fazer essa leitura emocional, né? E de chegar nessa tal de estabilidade emocional. O que é isso, gente? O que é isso? Então, vamos lá. Continuando, né? Tem mais alguma pergunta? O segundo tópico agora, na visão sistêmica. O que é estabilidade emocional na visão sistêmica? Como que a gente consegue saber se a gente tem possibilidade de ter estabilidade emocional ou não na visão sistêmica? Então, na visão sistêmica, a gente olha para as nossas relações, para os nossos relacionamentos, né? A gente se relaciona o tempo inteiro, a gente se relaciona com as pessoas o tempo inteiro. Então, a gente olha para isso, para as relações que a gente estabelece. Então, como que a visão sistêmica me diz se eu estou tendo estabilidade emocional ou não, né? O que eu preciso ter na visão sistêmica para dizer que eu tenho estabilidade emocional? A Silvia perguntou, mesmo que inteligência emocional? Não. Estabilidade emocional é a gente aprender a lidar com as nossas emoções, né, de uma maneira saudável. Ai, apareceu uma notificação aqui, fui fechar, desculpa. É a gente aprender, então é diferente da inteligência emocional, tá? O que vocês acham que na visão sistêmica, quem me acompanha aqui, ó, tem um tanto de gente que me acompanha aqui e que tem que saber isso. O que vocês acham que na visão sistêmica é um indicador de que a gente tem chance de encontrar a nossa estabilidade emocional? Quem me acompanha aqui? Por exemplo, as emoções, a gente sabe que a gente tem as nossas próprias emoções, e a gente tem emoções que a gente pega, assim, emprestado de outras pessoas, entendeu? Então, por exemplo, quem já viu alguém fala assim, nossa, você é muito nervoso, você é muito nervosa. Alguém fala, a pessoa fala assim, ai, mas sabe o que é? Meu pai era muito nervoso, eu sou igualzinha a ele. Quem já viu isso? Ou então fala assim, nossa, você é alegre, né? Você é feliz e tal. Aí a pessoa fala assim, ah, eu sou igual a minha avó era assim, eu sou igualzinho ela. Então a gente tem esse caminhar das emoções dentro do nosso sistema familiar. E como que a gente sabe que a gente tem chance de ter estabilidade emocional se a gente olha pela visão sistêmica? Na visão sistêmica, cada um de nós tem um lugar, né? Então é igual assim, deixa eu ver, você vai fazer uma organização, né? Para você organizar uma mesa, vamos supor que você vai organizar a mesa do escritório. Na mesa do escritório é assim, o caderno tem o lugar, a caneta tem o lugar, o computador tem o lugar, cada coisa tem o seu lugar, né? Quando tudo tá no seu lugar, você fala, nossa, agora até consigo trabalhar melhor. É ou não é assim, gente? Quando uma mesa de escritório tá organizada e tá tudo no lugar, a gente não tem a sensação de que a gente consegue trabalhar melhor? Vocês não têm essa sensação? A Silviane tá falando assim, ó, meu marido brigou a vida toda com o pai e é igualzinho a ele. Tá vendo? A emoção, ela vai caminhando na família. Ela vai andando junto com as pessoas. Vocês não têm essa sensação, gente, de quando, por exemplo, a mesa do escritório tá mais organizada? Você não tem a sensação de que aquele lugar é um lugar melhor? Ah lá, ó, a Silvia colocou sim, a Isabela colocou com certeza.
Então, gente, o sistema familiar é igual uma mesa de escritório ou um lugar organizado. Cada pessoa tem o seu lugar. E quando cada pessoa está no seu lugar, a sensação que a gente tem é melhor. Porque quando cada coisa está no seu lugar, ela está ocupando só o seu lugar. Quando cada pessoa está no seu lugar, no sistema familiar, ela ocupa só o seu lugar. E quando ela está só no seu lugar, gente, presta muita atenção, que isso aqui é muito importante. Presta bastante atenção, tá? Quando cada pessoa está no seu lugar no sistema, ela fica só com as suas emoções. Gente, isso aqui, ai, gente, isso é muito importante, presta atenção. Quando cada pessoa está só no seu lugar, ela fica só com as suas emoções. Então, se você tem a sua cadeirinha lá, né? Maria tem a cadeirinha de Maria. Aí Maria tá na cadeirinha dela. Aí Maria fala assim, essa cadeirinha tá boa, mas eu acho que eu vou dar uma passeada ali na cadeirinha da minha mãe. Aí Maria sai da cadeirinha dela. Quando ela sai da cadeirinha dela e vai pra cadeirinha da mãe, gente, o que acontece? As emoções estão tudo lá, né? Aí as emoções colam na Maria. Quando a Maria volta pro lugar dela, a gente já carregou tudo. Já carregou tudo. Entendeu? Se a gente soubesse disso, é capaz que a gente ia botar um cadeado no pé no nosso lugar pra gente não sair. A Silviane colocou, tudo à minha volta anda bagunçado e eu tenho sentido extrema dificuldade de organizar. Minha filha vem pros 7 passos. Lá, ó, 7 passos, tudo certinho, vai ficar tudo organizado. Maravilhoso. Aproveita que tá com as inscrições abertas até sexta-feira, meia-noite. R$197, gente. Nunca mais isso vai acontecer. Se fosse vocês, não perdiam essa oportunidade. Meu curso, 7 passos para o mais. Inscrições abertas ainda. A Silvia colocou assim, estou no lugar errado. A Silvia já tá lá. Silvia, pode ficar tranquila, já tá tudo certo, meu amor. A Michelle falou, essa frase é o pulo do gato. É o pulo do gato, gente. Fica só no seu lugar. Quem tá lá só no seu lugar, fica só com o que é seu. Se você saiu do seu lugar e foi lá, achou que você quer sentar no lugar da sua avó pra cuidar da sua mãe, dançou, meu amor. Se você tá lá no seu lugar, aí você olha pro seu irmão e fala assim, nossa, meu irmão tá tão bem cuidado, tá tão mal cuidado, a minha mãe não cuida direito dele, deixa eu ir lá cuidar. Aí você vai pro lugar da sua mãe para cuidar do seu irmão. Dançou, meu amor, dançou. Então, se você quer ter estabilidade emocional, na visão sistêmica, você precisa ficar só no seu lugar. Amarra o pé, põe cadeado, bota, segura na cadeira, faz o que você quiser, mas fica só no seu lugar. Vocês entenderam? Essa coisa de cuidar de irmão, gente, isso aí é a lasqueira. Essa coisa de cuidar de mãe, cuidar de pai, isso, olha, a gente dança nisso, gente, mas a gente dança bonito. E aí, você foi pro lugar do outro, foi lá dar uma voltinha. Quando você volta pro seu, não é assim, voltei, pronto, acabou. Não. Precisa voltar, aí precisa organizar tudo de novo. A Silvia tá rindo. Porque é igual a mesa, você tirou tudo do lugar, aí você já precisa organizar, e você fala, ai, não sei se isso era aqui ou se era no outro jeito, peraí, deixa eu ver o jeito que é melhor. Aí você já esquece do lugar. Gabi, um beijo, Gabi. Aí você já esqueceu, aí você já dançou, entendeu? Aí o trem já agasalhou tudo, misturou tudo. Então, na visão sistêmica, para ter estabilidade emocional, é preciso ficar no seu lugar. É preciso sentar na sua cadeira no sistema familiar e não sair de lá, tá? Então, vamos que vamos, né? Pra gente poder... Ó, e quando a gente sai do nosso lugar, mas toma consciência, como recuperar o prejuízo, voltando para ele. Então, tomar consciência, quando a gente tem a experiência de estar no nosso lugar, é o que eu expliquei da mesa. Quando você olha para a mesa organizada, você tem a sensação boa. Você fala, nossa, aqui eu consigo trabalhar. Ai, que bom, aqui eu vou ser muito mais produtiva. Você tem a sensação, gente, a gente sente no corpo, não é? Quando a gente olha para uma mesa e tá tudo certinho lá, a gente sente no corpo. O lugar no sistema familiar é a mesma coisa, a gente sente no corpo. Quando você está no seu lugar, você não tem dúvida. Quando você aprendeu onde é o seu lugar e você sai dele, você sente no corpo que você está fora. Aí você volta. Então, você precisa aprender onde é o seu lugar.
Qual que é a sensação que quando você tá certinha no seu lugar, você tem? Quando você aprende isso, aí não tem problema, a gente sai, é normal a gente sair, né? O irmão adoece, acontece alguma coisa com o pai, com a mãe, a gente sai do lugar, a gente, né? Mas a gente aprende a voltar. A Marla colocou, estão amando estar no meu lugar. Que bom, Marla, que delícia. Vamos lá, gente, então a frase de hoje, né? Que é estabilidade emocional não é rigidez. Entende, Isabela? Então, ó, estabilidade emocional não é rigidez. Quando a gente vai para o nosso lugar, a gente pode ser que a gente saia. Mas a gente já aprendeu, o corpo já aprendeu, ele já sabe. Que ele sabe voltar. Ninguém consegue ficar para sempre. Eu sentou lá e ficou plena. Então não se relaciona mais com ninguém. Porque a relação, ela provoca esse movimento na nossa vida. E todas as vezes que tem esse movimento, pode ser que a gente saia um pouquinho. Mas a gente aprendeu. Então a gente aprende a sentir no corpo qual é o nosso lugar certo. E aí você fala, ó, saí, deixa eu voltar. E volta, né? Então, estabilidade emocional não é rigidez. E o lugar também não é estanque, não é rígido. Você aprende o seu lugar, você aprende como é bom estar nele, e aí você aprende. Quando você sai, você percebe e fala, opa, e volta, tá? Beber uma água aqui, né? Porque estão bebendo água, gente? Importantíssimo beber água, né? Principalmente no inverno, que a gente bebe menos água. Então, vamos lá. A última parte da nossa live é: por que você acha difícil encontrar a sua estabilidade emocional? Estabilidade emocional é lindo, o povo fala, você vê, mas você não consegue sentir que você tem isso. Você fala, gente, será que eu tenho? Será que eu não passei um pouquinho do limite? Será que tá bom assim? Como é que a gente aprende isso? Como é que a gente sabe que tá bom, que tá dando certo, né? Como é que a gente aprende? Porque eu já falei que estabilidade emocional não é ficar igual a pedra sem reagir a nada. Então, em muitos momentos, a gente vai ter reações, a gente vai ter movimentos. Também não é ficar num lugar e nunca sair dele. É aprender a voltar, né? Então, por que é difícil a gente ter essa sensação? Por que é difícil a gente aprender isso? É difícil a gente aprender a sentir a nossa estabilidade emocional? Porque geralmente a gente usa a medida de outra pessoa. Você vê aqui, o Instagram é maravilhoso para isso. Você vê aqui no Instagram a pessoa que medita todo dia, que só aparece aqui bem, que tá tudo maravilhoso, que, né? Aí você fala, gente, onde é que tem esse conto de fadas? Ou a gente vê aquelas pessoas que vendem uma ideia e falam assim, olha, eu vou te vender um método revolucionário, XPTO, e você vai ficar assim, você vai alcançar tudo, você vai ser maravilhoso. Aí você fala, gente, será que isso é de verdade? Então, enquanto você não aprende a criar a sua própria medida, você não tem chance de encontrar a sua estabilidade emocional. Enquanto você usa a medida que os outros estão te vendendo pronta, você não tem como criar. Com qual parâmetro, assim? Que você vai usar a medida do outro. É como se você fosse, por exemplo, sabe roupa sob medida? Quando você vai, a pessoa não tira a sua medida direitinho, aí fala, ótimo. Quando você compra uma roupa pronta, pode ser que ela fique boa e pode ser que ela não fique, mas ela nunca fica igual uma roupa que foi feita por uma costureira boa para você. Quando a roupa é feita pela costureira boa para você, meu amor, ela fica impecável. A roupa que você compra fica boa, mas se você compara as duas, você fala, não, a da costureira boa é melhor. Isso, é a famosa comparação, é exatamente isso. É você querer aprender a sua estabilidade, porque isso é aprendido, né? É você querer aprender a sua estabilidade com a medida do outro. Não vai dar certo, gente. Não vai dar. Porque a medida é do outro. Você precisa aprender a ter a sua própria medida. E como que a gente aprende a ter a nossa própria medida? Como é que eu faço para saber se para mim tá bom, se para mim tá pouco? Como é que é? Como é que eu vou aprender a ter a minha própria medida, né? Estabilidade não é rigidez, então não é uma coisa, né? Como que eu vou aprender a sentir? Como é que vai ser? Então, essa questão de estar no lugar, de aprender a sentir no corpo, aprender a escutar as emoções, como que a gente chega nisso?
A gente chega nisso através de processos de autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, quanto mais você se percebe, mais você aprende a criar a sua própria medida. E aí, quando a gente aprende a criar a nossa própria medida, a gente sabe, por exemplo, a pergunta que a Letícia fez, e quando as nossas emoções são muito intensas, quando a gente aprende a criar a nossa própria medida, a gente sabe quando alguma coisa provoca tanta raiva na gente, mas tanta raiva, que a gente fica cego de raiva, a gente sabe essa hora, e aí a gente sabe que nessa hora a gente não pode ficar naquele determinado lugar, que nessa hora a gente não pode conversar com as pessoas, que nessa hora a gente não pode resolver. Mas isso, gente, só acontece quando eu aprendo a minha própria medida. E aí eu sei medir o tamanho da minha raiva. Eu sei se eu dou conta, com aquela raiva daquele tamanho, de conversar com uma pessoa e não ofender ela. De conversar com uma pessoa e não dizer coisas que depois eu vou me arrepender. Então, quando a gente aprende a nossa própria medida, a gente aprende a intensidade das nossas emoções. A gente aprende, por exemplo, aconteceu um fato, isso me deixou triste, né? Então, a pessoa terminou um relacionamento, né? Terminou um namoro e isso deixou ela triste. Quando ela se conhece, ela sabe se essa tristeza está proporcional ao que aconteceu ou se está desproporcional. Se é uma tristeza proporcional, tá tudo bem. É normal a gente ter tristezas proporcionais ao que ocorre na nossa vida. O que não está certo é a gente ter uma tristeza muito maior e desproporcional ao que está acontecendo. É a gente ter uma preocupação muito maior e desproporcional. E é inclusive a gente ter uma alegria desproporcional, porque não é porque é alegria que ela pode ser desproporcional ao que acontece. Então, quando a gente se conhece, quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai aprendendo qual que é a nossa medida, qual que é a nossa balança. A gente vai aprendendo qual que é o nosso equilíbrio, a nossa estabilidade emocional. E aí a gente sabe que quando algo foge da estabilidade, quando algo foge do que é, né, o esperado pra gente, a gente aprende o que a gente precisa fazer pra gente se proteger. Porque quando eu tenho uma raiva muito grande, eu vou lá e brigo com o outro, eu ofendi a outra pessoa, ofendi, mas eu também tive prejuízo nessa relação. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente aprende sobre as nossas emoções e mais a gente pode cuidar da gente de uma forma melhor, tá? Então, vocês têm alguma dúvida, gente? Vamos agora para uma parte das perguntas, ainda dá tempo. Então, quando você constrói a sua própria balança da estabilidade emocional, né? Eu gosto daquela imagem das duas balanças, assim, né? Aconteceu alguma coisa, fiquei triste, tá bom. Aconteceu alguma coisa, tive uma raiva, tá bom. Aconteceu alguma coisa, fiquei alegre. Essa é a minha balança. Quando eu olho para a minha balança, quando eu olho para a minha medida, eu consigo calcular e eu consigo entender o que funciona para mim e o que não funciona. A Silviane colocou, nem sei mais o que é estar emocionalmente. Você precisa se conhecer mais. Quanto mais você se conhecer, mais você vai aprender sobre as suas emoções e mais você vai aprender sobre a sua balança. Como é que é o funcionamento das suas emoções? Como é que é o funcionamento da sua tristeza, da sua preocupação, da sua alegria? Como é que funciona isso? Como é que é o funcionamento do seu medo? Que são as emoções básicas, né? A gente precisa aprender. Então, precisa, sim, encontrar com você mesma, né? Precisa de um processo de autoconhecimento para você cuidar de você. Essa é a ordem, gente. Primeiro, do caos à ordem, né? Essa série de lives tem esse título, do caos à ordem. Quando é que a gente sai do caos? O primeiro passo é quando a gente decide olhar pra gente. Isso é uma decisão. Isso não é assim, é uma decisão. Você fala, a partir de hoje eu vou olhar pra mim. A partir de hoje eu vou olhar para as minhas emoções. A partir de hoje eu vou aprender o que é a minha estabilidade emocional. A partir de hoje eu vou aprender como as minhas emoções funcionam. A partir de hoje eu sou a minha prioridade. Isso é uma decisão. Ninguém pode fazer por você. É só você. É o dia que você escolhe e fala, não.
partir de hoje eu sou primeiro aqui, primeiro eu, né? Eu gostava muito dessa frase, primeiro eu. Eu vou ser a primeira aqui da regra, né? E quando a gente se coloca em primeiro lugar e a gente vai olhar pra gente, a gente olha para as nossas emoções, a gente aprende a se conhecer, a gente aprende a encontrar a nossa estabilidade emocional, gente, não tem outro jeito. As nossas relações todas melhoram, todas se transformam, porque a gente aprende a se posicionar nas nossas relações. E quando a gente aprende a se posicionar nas nossas relações, a gente ganha e as outras pessoas também ganham. Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Ou eu tenho pedido para vocês, ainda dá tempo, para tirar um print e colocar para mim nos stories, me marca lá, coloca lá para mim o que você aprendeu dessa live de hoje, sabe? Qual foi a coisa mais importante para você aqui hoje? Qual foi a coisa mais importante que eu falei para você aqui hoje? Coloca lá pra mim, tira um print, coloca lá pra mim, eu vou amar tendo vocês colocando isso lá, me marcando, eu quero ver, tá? A Michelle tem uma pergunta, ó, quem tiver pergunta pode colocar. E como sentir isso sem achar que você está sendo egoísta? Ei, Vanessa, ei, Valdineia. Então, Michelle, às vezes a gente vai ter esse sentimento mesmo. Mas quando a gente começa a ver, né, as nossas relações se transformando, quando a gente começa a ver que a gente está cuidando da gente e também está cuidando do outro quando a gente cuida da gente, esse sentimento essa sensação de ser egoísta, ela passa. Quando a gente vê a qualidade das nossas relações melhorando. Quando você vê, por exemplo, uma amiga dizendo para você assim, nossa, você tá bem mais tranquila, tá bom conversar com você agora, né? Ou seu marido diz pra você assim, nossa, você mudou, né? Isso é diferente. Então, quando a gente começa a ver na prática os benefícios do que a gente tem feito pela gente, essa sensação de egoísmo, ela desaparece. Porque a gente entende, a gente sente que cuidar da gente é cuidar dos outros também. É uma coisa que vai expandindo, né? Você cuida de você e aí isso vai aparecer nas suas relações necessariamente, tá? Mais alguma dúvida, gente? Então, ó, estabilidade não é rigidez. Aprenda a sua medida, conheça, aprenda a sua balança, entre em contato com as suas emoções, tá? Se ninguém tiver mais alguma pergunta, nós vamos encerrar aqui. E eu quero lembrar, então, que as inscrições para os 7 Passos para o Mais estão abertas. A gente vai trabalhar essas questões das emoções lá. A gente vai trabalhar isso bem mais a fundo. É um processo de autoconhecimento de 7 semanas que vocês vão estar comigo lá, né? Toda semana, aula ao vivo, eu lá falando com vocês, eu e vocês. Então, as inscrições estão abertas só até sexta-feira. Acabou, né? R$ 197,00, 12 vezes de R$19,70. Quem quiser estar lá comigo, eu vou ter, assim, um grande prazer em receber vocês. Que bom que vocês gostaram. Ai, que bom, olha, que explicação maravilhosa, dá um alívio. Que delícia, gente, que bom. Então, amanhã a gente tem a segunda live. Então, hoje a gente aprendeu que estar no lugar certo faz com que a gente encontre a nossa estabilidade emocional, né? Então, estar no lugar certo faz com que a gente encontre a nossa estabilidade. Depois que a gente chegou no lugar certo, a gente pode tomar uma direção. Então, amanhã, nessa série do Caos à Ordem, no mesmo horário, a gente vai falar como encontrar a direção, tá? Então, hoje a gente falou da estabilidade emocional, de estar no lugar certo. Quem tá no lugar certo pode caminhar. E aí eu vou falar disso. Como encontrar a direção, né? Se eu tenho várias opções, qual é o melhor caminho que eu posso seguir? Qual é o melhor sentido que eu posso tomar, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um grande prazer receber cada um de vocês aqui. Ah, Ju, que linda, gente. Ah, Ju, que live, meus amigos. Ju, você vai estar lá também comigo. E essa live, ela não vai ficar gravada aqui no meu perfil. Essa série de lives é um bônus para quem tá lá no 7 Passos para o Mais. Eu já vou subir para a plataforma.
Elas não vão ficar gravadas aqui, essas 3. Elas são bônus para quem tá lá no curso comigo. A Ju tá lá, a Silvia também, a Letícia também. E a partir de amanhã já vai estar lá para vocês, tá bom? Gente, um bom final de feriado para vocês. Muito obrigada pela presença. Amanhã eu espero vocês aqui pra gente falar sobre como a gente encontra a nossa direção. Um beijo!